Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Flamengo 2, Palmeiras 0. Foi o grande jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro até aqui? Com certeza, né? Pelo tamanho do jogo, a gente não tinha conseguido vencer um time do G6. E tirando o primeiro lance do jogo, foi uma chegada do Palmeiras, um gol inacreditável que o William perdeu. A gente controlou muito bem, né? Controlou muito bem o jogo. Eu espero que o Luiz Adriano esteja bem dentro do bolso do Arão, sem estar com a asfixia, porque anulado, né? Anulado. Cara, é um jogo que o Flamengo, a temporada é decepcionante, né? Eu acho que nossos queridos atletas, apesar de Domi, apesar de Ceni, eles entraram no salto alto, porque é difícil você não entrar no salto alto depois de 2019 também, né? Os caras sabem que a qualidade deles é muito acima e durante muito tempo o Flamengo, ao meu ver, achava que iria vencer por conta da qualidade. O futebol não é assim. Só que ontem o time correu, o time se doou. O Ceni foi bem nas substituições e é uma partida que muda o fator anímico, né? Pode ser um jogo que a gente só precisa de arrancadinha, mas a gente só precisa de arrancada, o time é muito melhor. Então eu espero que essa vitória ponha tudo no lugar e que a gente consiga esse octa. Que, aliás, se a gente vencer, vai ser uma das grandes epopeias da nossa história, né? Com certeza, cara. Vai ser comparável a 2009, talvez. Tem muitos ingredientes diferentes, né? O fator que a ausência da torcida é muito importante, pesa muito para o Flamengo. A pandemia, o tempo parado, os técnicos e tal. E essa questão também, um time que ganhou tudo, tal, para ganhar de novo, precisa desse trabalho mental, desse psicológico mais forte. Mas foi, João, eu diria, uma vitória bem convincente, aquela que a galera aponta como vitória de campeão, né? Não sei se dá para descartar já o Palmeiras da briga pelo título. Aí de 6 candidatos passam a 5. Como é que você analisa esse momento do campeonato, onde a setinha do Flamengo volta a apontar para cima, né? O João poderia... João, você poderia aproveitar e ler o superchat que a Lohana Pires fez aí, mas ler em espanhol, que você manja muito aí. Ah, sim, o João é nosso tradutor. Juan. Não tem essa, cara. Aí, salva a melhor equipe de reportagem sobre o Flamengo. Aí. Que isso, fala hein? Poliglota, rapaz. Tá pensando o quê? Isso é coluna, tem que respeitar, rapaz. El Mengal. E tem gente que fala que eu me confundi em Lima, lá na final da Libertadores. Um dia ainda vou falar o que aconteceu de verdade, rapaz. Não, você tava lá para os argentinos, lá na bancada de imprensa. Não llore, não llore. Não, na hora não tem essa. Mas sobre... Que resenha. Sobre o jogo, eu acho que o Flamengo tava precisando dessa vitória. Antes da partida, todo mundo falando, é o Palmeiras e tudo mais. Como o Leandro falou, como é bom a gente encarar o Palmeiras sempre. A gente não tem jeito, a gente vai lá com sub-20 no primeiro turno, a gente foi lá e por pouco não conseguiu a vitória. O Flamengo foi melhor, sim. Então, assim, foram algumas situações que a gente estava analisando, não começamos bem o ano, também não fechamos naquele jogo contra o Fortaleza, mas o jogo contra o Palmeiras, eu acho que além de recolocar o Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro, levanta o moral dos jogadores. Assim, a situação que a gente está brincando, da música dos vestiários, a gente vê os jogadores, eles sabem que o título está possível. Na última entrevista coletiva do Gabigol, ele falou que também ninguém desistiu, que o Flamengo está vivo. E se a gente for analisar, o Flamengo está muito vivo, sim. Lembrando que a gente tem um jogo a menos, ou seja, a distância pode encurtar ainda mais para o Internacional. O Flamengo pode chegar a 58, o Internacional com 59. Lembrando que a gente tem um confronto direto no Rio de Janeiro. Tem confronto direto contra o São Paulo também. O Flamengo tem jogos importantes contra equipes da parte de baixo da tabela, tem um clássico contra o Vasco. Ou seja, o Flamengo só depende de si para conseguir esse título brasileiro. E é aquilo que a gente falou. Perdeu 2, o Flamengo não serve de nada, não presta. Mas ganhou 3 também, segura o Mengão, né, não, Túlio? Agora o couro tá comendo, né? Agora o bicho tá pegando. E olha só, tabela na tela pra galera. Olha, cara, que rima, hein? Você fez sem querer, eu juro que foi sem querer. A tabela na tela. Temos aí o Internacional como líder, Abel Braga na liderança aí do campeonato. O São Paulo tem 57 pontos, o Inter com 59. Lembrando que os dois têm 31 jogos. Você confere aí do lado, partidas jogadas ali, o PJ. Flamengo, terceiro colocado, 55.
como o João destacou, o Mengão agora só depende dele. Túlio, analisando essa tabela, vou repetir a pergunta e quero saber a tua opinião. Dá para dizer que o Palmeiras saiu da briga, o Grêmio corre por fora, candidato mesmo para você, quem são? Eu colocaria Fla, Inter e Atlético, pelo momento do São Paulo. Apesar do São Paulo ter alguns jogos fáceis, eu acho que o São Paulo não vai ter mais, sabe, aquela energia aquela vibração de campeão foi embora, eu acho. Eu concordo com você. Eu acho que ali do Atlético, né, que é o quarto colocado para cima, são os times que vão brigar pelo título, desculpa, que eu tô olhando aqui, Palmeiras está na Libertadores, pelo título. E ontem, por isso que, pelo menos assim, da minha parte, eu via não só em questão de motivação, da importância da vitória, do que ela traria, né, até o Rogério destacou isso na coletiva, né, de estar vencendo um time do G6 pela primeira vez, inclusive, no campeonato, mas iria mostrar, se o Flamengo perde ontem, seria o contrário ali, na tabela, né, a colocação do Flamengo para o Palmeiras ficaria muito difícil. Eu lembro que estava aí, o pessoal estava dando, sei lá, 3% de chance do Flamengo ser campeão, ou seja, muito difícil. E como eu falei, acho que foi no início da semana, de que cada vez mais o campeonato vai se afunilando, né? Você vai, o São Paulo perdeu, o Flamengo perdeu também, não mudou a diferença. Não, cara, mas a gente vai ter menos jogos para poder tirar essa diferença. Agora é o Inter na liderança também, hoje praticando um futebol melhor do que o São Paulo. O São Paulo entrou, depois que foi eliminado, entrou num limbo, assim, impressionante, né? Tipo, o time, sei lá o que aconteceu lá, tem vários problemas políticos, teve troca de gestão, problemas de relacionamento do jogador com técnico, e isso tudo vai fazer diferença, e sempre faz diferença. A gente sabe disso, a gente sabe que quando o vestiário tá ou contaminado, ou com problemas, isso prejudica demais. E aí não basta só a qualidade, né? O futebol é um conjunto de fatores, né, que cada pecinha ali é super importante. E esse vídeo, por exemplo, que tem a tal da música, que mostrou lá, mostra os jogadores que eles estão bem, que o vestiário está animado, os caras estão com vontade de querer conquistar, eles estão unidos, né? E eu até falei isso aqui, foi tema até de um vídeo meu lá no Coluna do Fla Play, de que se os jogadores se fechassem, eu não estou querendo tirar o mérito do Rogério na vitória de ontem, mas estou falando no geral, que se os jogadores se fechassem, a gente ganharia o campeonato. E terminando aqui, só fazendo um jabazinho, tem 2 vídeos meus, overdose do Poeta, lá no Coluna do Fla Play, né, um falando mais especificamente do jogo de ontem, e também o segundo vídeo da repercussão, né, da música aí, que incomodou bastante a imprensa brasileira hoje, pós Flamengo 2, Palmeiras 0. Então não perca, já vai se inscrevendo aí no Coluna do Fla Play para acompanhar a análise do Túlio. E a gente vai falar da fala polêmica. Posso só mandar aqui o Jairo Cruz falou que eu vou estar na turma do 81, mas não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu sou o mais velho. Então, porque você é mais coroa. E ele falou aqui, manda um salve para Salvador. Ontem foi tudo nosso e nada deles. É isso, ontem foi tudo nosso e nada da porcada. Um salve para Salvador. Né? Não vai ter carnaval esse ano, não sei, Salvador, mas não vai ter carnaval, né? Veja aí na tela a sequência dos grandes candidatos do G4 do campeonato. Leno, olha aí, vamos por partes, né? Na próxima rodada, nesse fim de semana, o Flamengo pega o Atlético Paranaense fora, que é sempre um perrengue, sempre complicado. Ano passado a gente ganhou e eliminamos os caras da Copa do Brasil, mas é sempre difícil. O Inter tem um Grenal, né? Sem palavras para isso. O bicho vai pegar lá metade do Rio Grande, verde nada, azul. O Nazário tá pedindo pra você mandar um salve aí pra ele aí, Nazário. Grande Nazário, alô, fenômeno, beijo. E Grenal, o São Paulo pega o Coritiba em casa, o Atlético pega o Vasco como visitante. Como é que você analisa essa rodada aí que vai ser a 32 do campeonato? Qual a sua expectativa? A minha expectativa é uma tabela complicada pro Flamengo, né? A gente sabe como é. Eu sou da geração 90, então passou de São Paulo para baixo lá, eu já fico todo arrepiado. É um jogo difícil pra caceta. O nosso querido Internacional é freguês do Grêmio, né? Cara, eu tô olhando no geral aqui, a sequência do Galo é um mel danado, né? Mas só depende da gente, bicho. Eu espero que o jogo de domingo, como eu falei, faça a diferença. A gente tem um time mais forte. Queria falar uma coisa, mas um jogo importante que a gente não vai ter a presença do Rodrigo Caio, né, bicho? E isso nem do Diego Alves.
né? Isso me incomoda muito. Ele é um cara bastante acima da média, só que ele tem que ver esse problema de lesão dele, que, porra, ficar toda hora na dividida aí sem ele é complicado. Mas vamos acreditar que o jogo de ontem tenha feito a diferença e vamos para a baixada. 0-0 é goleada. Sem dúvida. Aqui o Virgílio Sobrinho comenta: a tabela do Patético Mineiro, pelo menos na teoria, mais tranquila que a do Flamengo, exatamente de acordo com o que o Leno apontou pra gente. Alzira B tá com a gente, Lohana Pires também. Todas são membros do Clube do Coluna do Fla. Tem o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser participar do clube do canal. Tá bombando lá no WhatsApp, tem meme do Túlio, tem figurinha do João, o negócio tá legal pra caramba por lá. E claro, brindes, manto sagrado, manto do Coluna, um monte de sorteio aí mensal. Agradecer aqui a galera que está elogiando a narração de ontem. João Granete, o Leno tocou num ponto importante, né, para a próxima rodada. As baixas, né? Rodrigo Caio e Diego Alves, qual é a situação de cada um? Pois é, o Diego Alves, ele viajou, o Rafa, no último fim de semana com o elenco já para Goiânia, onde o Flamengo encarou o Goiás na última segunda-feira, com assim, todo mundo achando, será que dá? Não deu. Aí vamos preparar para o jogo do Palmeiras. Aí ontem, até durante a tarde, ele já havia sido cortado da relação, fez algumas atividades na piscina do hotel para ver se conseguiu. O Diego, inclusive, postou um vídeo com o goleiro. E agora é mais uma partida que ele não vai conseguir. Ou seja, ele viajou para dar sequência ao tratamento com os jogadores, mas não vai estar em campo. Mais uma vez, segue aí de fora. O Flamengo, inclusive, já cravou. Outro que não joga, como você destacou, o Rodrigo Caio, sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ou seja, outro problema muscular, a gente que ficou quase 2 meses sem a presença do nosso zagueiro, depois que ele voltou da seleção lesionado daquela partida contra o Peru, ele estava quase voltando, sentiu uma lesão também na panturrilha durante um treinamento e agora desfalca mais uma vez. Vale destacar que desde que ele voltou naquela partida contra o Racing e tudo mais, ele até acabou sendo expulso, mas a zaga conseguiu melhorar, porque antes dele retornar, estava uma situação bem ruim para o sistema defensivo do Flamengo. E quem também não vai estar em campo, Rafa, é o René, que levou o cartão amarelo no banco de reservas, e o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, que é um dos caras aí, é um dos líderes desse time, uma peça fundamental no setor ofensivo, mesmo não estando na fase ideal que a gente espera, mas é outro que irá desfalcar o Flamengo. Ele que foi bem nos últimos jogos lá na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro do ano passado, inclusive marcou gols, né, lá contra o Atlético, e não vamos poder contar com o nosso atacante, o camisa 27, Rafa. Sem querer aqui tocar a corneta tão alta assim, o René fora não muda nada, né? O Reneymar de fora não faz grande diferença, até bom para o Ramon, que vai ter mais uma oportunidade. Ô Túlio, vamos à análise então do jogo. As apostas do Rogério, muitas deram certo, outras são discutíveis, mas, por exemplo, no caso do Gustavo Henrique, que entrou no lugar do Rodrigo Caio, que saiu machucado, achei uma atuação, tirando uma rateada ou outra ali, que a gente ficou assim, né? O sangue subiu, mas deu medo. Mas eu acho que foi uma atuação até razoável, assim, para um cara que está sem confiança, aparentemente, até que a defesa não foi um grande problema ontem. O que você achou? Não, eu acho que assim, a defesa estava muito segura ontem, e não só segura, falando defensivamente, como ousada, né? A gente via quando o Flamengo atacava, por exemplo, o Isla virava um ponta, né? Aí o Flamengo começava a marcar em linha, né? Ficava 3 marcando ali, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e o Arão, e deu certo, porque aí o Everton Ribeiro também começou a ter mais liberdade, a Arrascaeta também, a gente viu a Arrascaeta pela direita, pela esquerda, o Everton Ribeiro ontem se movimentando muito mais, tendo uma liberdade gigante, e nada disso, apesar de a gente não ter jogado com volante de ofício, que teoricamente a gente teria que ter para poder proteger, por exemplo, essa subida do Isla, o Flamengo se comportou muito bem defensivamente, né? Assim, impressionante. E uma coisa assim, lógico, teve alguns perigos, né? Como até destacou o Leno na sua fala inicial, alguns sustos, né? Ainda há situações que o Flamengo precisa corrigir, mas nenhum dos jogadores ontem fala assim, o Isla foi mal, o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, o Arão, o Gustavo Henrique. Eu acho que o Gustavo Henrique, ele, sei lá, acho que ele entra meio inseguro, né? E aí ele deixa isso tanto... Acho que isso é natural, a gente se sentir inseguro às vezes, né? Mas ele deixa com que isso o abata de uma forma que acaba refletindo em campo. Ontem, um lance assim que eu destaco, mas não é para tirar o mérito nenhum da atuação dele,
foi que teve uma hora que ele pegou uma bola e ele ficou meio que, tipo assim, ele não sabia o que ele fazia, se ele avançava com a bola ou se ele tocava. Então você via ali o corpo dele indicando que ele meio que não sabia logo de cara o que faria. Mas, tirando isso, assim, cara, foi muito bem, me impressionou bastante, não só o fato das opções do Rogério terem dado certo, né, dele iniciar com o Arão na zaga, mas como na questão de posicionamento também, claro, ontem era um adversário que não joga atrás, né, que não aplica aqueles ferrolhos que a gente está acostumado, mas que ofensivamente tem um cardápio muito maior do que Fortaleza, do que Ceará, do que Fluminense, e a gente conseguiu anular. Por isso que eu acho que a gente tem que valorizar muito essa vitória de ontem, porque, assim, e acho que isso vale para a vida também, né? Muitas vezes a gente pega as derrotas e o cara valoriza aquilo de uma forma e fica remoendo e não sei o que e tal, aquela coisa toda. E as vitórias, principalmente essa vitória de ontem, que pode representar, e eu espero que isso de fato aconteça, uma arrancada do Flamengo para o título, né? E valorizar mesmo essa vitória, pegar os torcedores do Palmeiras, zoar mesmo, valorizar, elogiar o Ceni. Todo mundo viu aqui, crítico pra caceta do Ceni, não tem problema nenhum agora de chegar aqui e elogiá-lo. Se ele falhar na próxima partida, eu vou criticar, mas se ele acertar de novo, aliás, desculpa, Ceni não, Rogênio, como diz o Rei Krause, eu incorporei, né, Rogênio, então segura que eu quero ver, meu filho, segura que eu quero ver, hein. Legal. Pois é, cara, principalmente a gente fica aqui todo dia falando, pensa Flamengo, respira Flamengo, desde quando acorda até a hora de dormir, o Leno também, lá no Manifesto Rubro Negro, a gente às vezes fica saturado após uma derrota, dias debatendo derrota, é cansativo, né? Desgasta, e agora a gente tem que jogar para cima mesmo, viver essa positividade aí que o Flamengo nos mandou. Leno, a escalação, temos aí a inicial e a final, como o jogo começou, como o jogo terminou. Aliás, a produção hoje está voando, né? Muito. O Anderson Cavalcante dando show. Quando você viu ali Arão na zaga, compondo com o Rodrigo Caio, o meio-campo ali com o Diego, Gerson, Everton, Arrasca, o Gabigol, o Bruno, você falou assim, ok, pode dar certo, ou você ficou um pouco assustado aí com a opção do Arão na zaga? Bicho, por incrível que pareça, ontem foi um dos poucos, aliás, um dos poucos não, o único jogo que eu entendi a escolha do Rogério Ceni pelo Arão na zaga, né? O Palmeiras não tem um contra-ataque muito rápido, e a gente viu nos últimos jogos que as costas de Felipe Luiz e Isla, de vez em quando, ficam uma avenida ali, né? E o Arão é um pouco mais veloz que os zagueiros que a gente tem. Eu gostei da opção, gostei da partida do Arão. Me deu um frio na espinha quando o Rodrigo Caio sentiu? Sim. Mas também achei que o Gustavo Henrique, conforme o jogo foi passando, ele foi se acalmando. Deu uma rateada no segundo tempo no lance ali que eu quase isolei a cadeira, quase quebrei a janela de casa, mas graças a Deus a gente foi muito bem. Eu queria destacar mais uma grande partida do Diego, falei isso no manifesto, já falei no podcast. Hoje eu acho que o Diego é titular do Flamengo, ele tem que jogar, ele melhora muito o meio-campo. Os passes verticais são importantíssimos para a gente e ele tem contribuído bastante também no momento defensivo. Então, para não terminar sem dar uma alfinetada, nosso querido Gabigol tem que começar a guardar algumas bolas, né, mano? Ele tem perdido gol pra caramba, mano. Mas é isso, grande partida. E meu PP, né? Como eu falei ontem no manifesto, tem que ter um coração muito gelado para não amar o PP. 2P, né? Eu tenho um pouco desse coração gelado, mas ontem eu me rendi. Agora somos súditos de PP, né, cara? Pepezetes.